Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Max Weber, filósofo alemão que viveu de 1864 a 1920. Ele defendia que o indivíduo é uma simples engrenagem no mecanismo em movimento. O contexto em que ele se escreve é um contexto de ascensão da ideologia liberal, do liberalismo, e o foco dele é a análise da sociedade. Antes dele, em 1705, o filósofo holandês, o Bernard Mandeville, escreve A Fábula das Abelhas, mostrando a origem das instituições coletivas a partir do comportamento individual. Em 1884, o volume final de O Capital, de Marx, é publicado, mesmo não tendo sido ele o autor de toda a obra, né? Só o livro 1 do Capital é dele, o livro 2 é do Engels, a partir dos escritos de Marx, e o livro 3, se não me engano, de Kautsky, né? Mesmo sem ter sido concluído. Depois, em 1937, o sociólogo americano Talcott Parsons publica A Estrutura da Ação Social, apresentando a obra de Weber para um novo público internacional. Em 1976, a obra Capitalismo e a Moderna Teoria Social, do sociólogo britânico Anthony Giddens, critica a sociologia de Weber, defendendo, em vez dela, a primazia das estruturas na ação social. Então, a ascensão do capitalismo no século XIX provocou novas possibilidades de pensar o mundo. Com o fim dos modos de viver tradicionais, as relações entre as pessoas foram transformadas. O conhecimento científico e técnico parecia avançar de maneira implacável, e a sociedade era vista como um objeto que poderia ser estudado e compreendido, entendido. E o Max Weber ofereceu uma nova abordagem ao estudo da sociedade, principalmente por meio da nova disciplina, a sociologia, que estava começando a se desenvolver ali. Lembrando que ela nasce, segundo a tradição, com um dos pais fundadores, com Augusto Comte, que cria a física social, depois a sociologia como estudo das sociedades humanas. E ele tem o seu discípulo, Emile Durkheim, tem também o Marx, que são considerados sociólogos, mas que não usam precisamente esse termo tal como o Weber vai começar a usar. Sua obra não acabada, Economia e Sociedade, é uma tentativa de descrever o funcionamento da sociedade, bem como um método pelo qual tal estudo poderia avançar. Um dos métodos de estudo de Weber era o uso de noções abstratas como os tipos ideais. Semelhante a uma caricatura, um tipo ideal exagerava as principais características e reduzia as menos importantes, visando esboçar a verdade subjacente em vez de divertir e assim tentar explicar os fenômenos sociais, né? Essa abordagem era a chave para o método de Weber, né? Permitindo-lhe entender as partes complexas da sociedade por uma versão simplificada, é o tipo ideal. Quando eu falo de mercantilismo, é um tipo ideal. Está se referindo a um fenômeno histórico que, grosseiramente, tinha algumas características, como manter uma balança comercial favorável, intervenção do Estado na economia, exportar mais do que importar, procurava o metalismo, ter uma quantidade significativa de metais preciosos, indicava a riqueza de um país. O pacto colonial, geralmente os países desse período tinham as suas colônias e por isso tinha que também manter o controle sobre o comércio nas colônias, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole, só vendendo para ela, no preço que ela estabelecia, e só comprando dela os produtos, mesmo que tivessem em outros lugares mais baratos e melhores. Então isso é um tipo ideal, uma explicação simplificada do fenômeno histórico foi o mercantilismo, né? O papel do sociólogo era construir e analisar os tipos ideais baseado na observação da realidade. Isso contrastava com Karl Marx e outros escritores anteriores a respeito das questões sociais, os quais tentavam reduzir o funcionamento da sociedade baseados em sua lógica interna, em vez de observação direta. Então, o Karl Marx tinha uma teoria para tentar explicar os fenômenos sociais, enquanto o Weber procurava observar os fenômenos sociais para daí extrair deles características que pudessem criar tipos ideais para explicá-los. Então, as ações de um indivíduo são mudadas por sua visão de mundo, segundo Weber. Os indivíduos agem coletivamente de maneira bastante complexa. Pontos de vista individuais se juntam e formam entendimentos coletivos, como na religião. Mas as estruturas sociais criadas por esses entendimentos coletivos podem limitar as liberdades individuais. E o indivíduo é uma simples engrenagem num mecanismo em movimento e extremamente complexo. O entendimento coletivo, a sociedade, argumentava Weber, somente poderia ser entendida baseando-se em suas partes constitutivas. Em primeira instância, os indivíduos. Então toda a sociedade é composta de indivíduos. E são os indivíduos que agem e transformam a sociedade.
Então, a célula básica de qualquer sociedade são os indivíduos. São eles que compõem o todo social. Então, esses agiam coletivamente de maneira complexa, não tão simples como se pensava, mas poderiam ser entendidos e compreendidos pelo sociólogo. Eles possuíam uma capacidade de agir e suas ações seriam definidas por sua visão de mundo. Tais visões emergiriam de um entendimento coletivo. Sistemas religiosos e políticos, como o capitalismo, são exemplos de tal entendimento. Weber, em sua obra anterior, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, diz que o novo espírito protestantismo individualista abrira caminho para a acumulação primitiva de capitais e a criação de uma sociedade de mercado. Em Economia e Sociedade, ele desenvolveu essa ideia, distinguindo entre tipos de crença religiosa e analisando as maneiras como os indivíduos conseguem desempenhar ações sociais, usando uma ampla variedade de estruturas de crença. E aí a gente pode perceber, os países predominantemente protestantes são os mais avançados no sistema capitalista, porque pregam o individualismo, o livre mercado, as liberdades econômicas individual, enquanto as sociedades que foram dominadas por outras religiões mais coletivistas, como o catolicismo, o budismo, o hinduísmo, são sociedades que não tiveram o mesmo desenvolvimento, porque não valorizavam tanto o indivíduo e também por conta de que o espírito protestante pregava o seguinte, a austeridade, porque a prosperidade financeira era um sinal de salvação, por conta da teoria da predestinação do Calvino. Então, um sinal de que você seria salvo, já que está tudo predestinado, é se você prosperasse economicamente. Isso fez com que os indivíduos trabalhassem muito mais e poupassem também muito mais, não gastando, não consumindo com coisas supérfluas. As formigas de fogo vivem em comunidades onde o papel individual é a chave da formigueira. De modo similar, Weber viu as ações dos indivíduos como parte de uma sociedade humana maior. Então ele concebe restrições à ação. Uma vez criadas as estruturas coletivas, disse Weber, elas talvez não funcionassem como facilitadoras ao expandir a liberdade humana, mas como obstáculos. É por isso que Weber falou das pessoas como engrenagens numa máquina, como se fossem peças numa máquina em funcionamento. As estruturas que as pessoas criam também restringem suas ações, produzindo outros efeitos. Os protestantes eram induzidos a trabalhar mais, mas também a evitar o consumo com coisas supérfluas, prostituição, bebidas alcoólicas ou drogas, e também a não gastar, eram incentivados a não gastar com jogos, todas aquelas coisas supérfluas que fazem com que as pessoas percam o seu capital, percam o seu poder econômico. Isso, a poupança criou o capitalismo. Então eles poupavam, e aquilo que eles poupavam eles investiam para poder ganhar mais. Ou emprestando a juros, ou investindo em negócios que poderiam prosperar, trazer mais retorno financeiro, e por aí vai. Isso vai alimentando e fazendo com que o capitalismo se torne o sistema econômico predominante no Ocidente. Então, para fins sociológicos, não é uma personalidade coletiva que age, mas indivíduos. São indivíduos que agem dentro de uma coletividade. Eles são parte de uma engrenagem, e eles podem tanto endossar as estruturas vigentes da sociedade, como transformá-las. Então, o Mikhail Bakunin está dentro desse contexto aí do diálogo com Weber. O Weber critica alguns pontos de Karl Marx, em especial a concepção de estrutura como a definidora do comportamento dos indivíduos e também das classes sociais, ele vai elaborar uma teoria de classes. O George Sorel e Beatrice Webb são aí pensadores que dá para estabelecer uma relação, uma interseção com o pensamento de Max Weber. Ele nasceu em Erfurt, na Alemanha, e começou a estudar Direito na Universidade de Heidelberg, trabalhando numa época anterior à criação da sociologia enquanto disciplina universitária. Era ela apenas uma física social durante boa parte de sua história. A obra de Weber ainda incluía teoria legal, história e economia. Mais tarde ele tornou-se professor de economia na Universidade de Freiburg. Politicamente engajado desde o começo da carreira, Weber ficou conhecido como um pensador de políticas sociais, escrevendo sobre a imigração polonesa nos anos 1890 e entrando num dos movimentos alemães pela reforma social, o Congresso Social Evangélico. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi cofundador do Partido Liberal Democrático Alemão. Uma relação tempestuosa com seu pai acabou com a morte do pai dele, em 1897. Weber teve um colapso nervoso e nunca mais se recuperou depois da morte do pai. Não conseguiu mais nenhum posto permanente como professor e sofreu de insônia e ataques de depressão pelo resto da vida. Em 1905, ele escreve a sua obra, a principal obra, uma das obras mais famosas,
famosas, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele mostra como o capitalismo avança graças ao comportamento protestante, Economia e Sociedade e História Econômica e Geral. Então é isso aí, isso é um pouco de Max Weber, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para que possam ser abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima. Juntos e Shalom.